a Primeira Guerra Alternativa. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Gabriel GC60. E pessoal, hoje eu vou fazer aqui a Primeira Guerra Alternativa. E lembrando que eu fiz uma enquete lá na minha comunidade e em um dia ficou só com um voto, só que ficou na Primeira Guerra. E mesmo estando com a maior na Segunda Guerra, agora né, eu vou fazer o vídeo da primeira. Então galera, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações que esse vídeo deu trabalho, hein? Então bora lá! A Europa antes de 1914 estava em uma tensão enorme, onde haviam duas alianças que vocês já ouviram falar. A Tríplice Entente, formada pelos impérios Russo, França e Reino Unido, e a Tríplice Aliança, formada pelos impérios Austro-Húngaro, Alemão e o Reino da Itália. Na França havia um grande sentimento de revanchismo, graças à grande derrota do país na Guerra Franco-Prussiana, e logo eles declarariam guerra à Alemanha. E o Reino Unido era o império mais poderoso do mundo, com eles tendo colônias em todos os continentes, e eles meio que fizeram as pazes com a França depois de várias guerras nos últimos séculos. O Império Russo estava em alta decadência, com grande parte da população passando fome, com a grande revolução acontecendo em 1905. Então eles se aliaram à França, pois como a aliança com os alemães e os austro-húngaros não tinham dado certo, e eles acabaram se aliando à França, já que eles não estavam de acordo com os alemães naquele momento. O Império Otomano estava em alta decadência, com grande parte de seu território sendo perdido nos últimos anos. E eles também tinham problemas com os russos, e claramente uma hora eles entrariam em guerra. A Alemanha era um país recém-unificado e já era militarmente o país mais forte da Europa, porém tinham poucas colônias, por isso que eles tiveram que se aliar. A Itália também era um país recém-unificado e com poucas colônias, por isso que eles se aliaram à Áustria-Hungria e à Alemanha, porém eles estavam interessados em território austríaco. E o Império Austro-Húngaro era meio que uma sociedade entre a Áustria e a Hungria, que era governado pela Áustria. E nele tinham vários povos de etnias diferentes. E eles tinham problemas com os russos e os sérvios, por isso que eles tiveram que se aliar com os alemães e os italianos. E como podem ver, uma guerra aconteceria de um jeito ou de outro. E como na nossa realidade, a Áustria-Hungria anexa a Bósnia. E o nacionalista sérvio mata o arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro. E assim, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, iniciando assim o que seria a Primeira Guerra Mundial. Como os sérvios eram amigos da Rússia, os russos começaram a mover suas tropas para ajudar os sérvios. A Alemanha manda uma mensagem para os russos não intervirem, mas como eles não responderam, a Alemanha declara guerra à Rússia. Eles também mandam a França declarar neutralidade, mas como os franceses não responderam e começaram a mover suas tropas, a Alemanha ocupa Luxemburgo e a França declara guerra à Alemanha. A Alemanha sabia que uma guerra em duas frentes não era a melhor estratégia, mas eles tinham um plano. O plano Schlieffen. Bom, como a Rússia não era uma potência admirável naquele tempo, eles iriam proteger a sua fronteira com a França e focar na Rússia. Porém, os franceses iriam proteger a sua fronteira também. Então, quando os alemães terminarem de derrotar a Rússia, eles iriam passar pela Bélgica para invadir a França. Então, os alemães moveram muitos soldados para a Prússia Oriental e começaram a invadir a Polônia russa. Porém, os russos também começaram a invadir a Prússia, mas foram impressionantemente derrotados pelos alemães nas batalhas de Tannenberg e Lagos Masurianos, onde expectativas dizem que os russos tinham mais de 100 mil soldados e os alemães tinham pouco mais de 40 mil. A guerra também acontecia nas colônias desses países. Na África, os aliados ocuparam Togolândia. Porém, os alemães haviam enviado vários homens para Camarões, e eles conseguiram dominar boa parte da África francesa. E no Oriente Médio, os russos acabaram declarando guerra ao Império Otomano. E já começou a invadi-los nos Montes Cáucasos. Mas foram massacrados, porque boa parte do exército otomano já estava ali. Posteriormente, os otomanos tentaram sua ofensiva, mas foram derrotados, onde muitos otomanos até morreram de frio. E na Europa Oriental, os alemães avançam e capturam Varsóvia e logo Brest. E na frente ocidental, haveram poucas conquistas francesas, mas nada relevante, pois a fronteira é praticamente intransponível, principalmente por causa das trincheiras, que eram linhas cavadas com arame
armes farpados e grandes metralhadoras, onde os inimigos defendiam seu território. E nos Balcãs, a Bulgária estava querendo seus territórios de volta, e quem sabe pegar a Macedônia. Então, como os impérios centrais estavam indo bem, e os búlgaros entram ao lado deles, e agora tendo que lutar em duas frentes, a Sérvia não existe e é facilmente dominada pelos impérios centrais. E alguns dias depois da capitulação da Sérvia, a Bulgária anexa boa parte de seus territórios. E a Itália, vendo como os impérios centrais estavam indo bem, entrou na guerra ao lado deles, com a condição que os austríacos lhe deem territórios, pois, como eu disse, a Áustria-Hungria era meio que uma sociedade, e então os territórios que os italianos pediram eram territórios onde povos italianos viviam. Então eles começaram a mover suas tropas e eles demorariam para fazer uma ofensiva contra a França. E nesse meio tempo, os otomanos haviam capturado partes da Pérsia, o atual Irã, e haviam iniciado uma investida na Rússia na metade de março de 1915. E na África, os alemães que estavam em Camarões avançaram em mais território da África francesa. E com o avanço, os franceses ficaram muito debilitados, já que boa parte dos seus suprimentos vinham da África. E na frente oriental, os alemães avançam na Lituânia russa, porém são parados na cidade de Riga, onde os alemães iniciam um cerco à cidade. A Rússia tentou avanço na Áustria-Hungria, mas foram massacrados porque boa parte do exército austro-húngaro já estava lá na fronteira com a Rússia. Então eles tentam sua ofensiva e dominam boa parte da fronteira. E os italianos conseguiram avançar na fronteira com a França, mas por causa de reforços franceses não conseguem avançar tanto. E também por causa das trincheiras. E com o início de abril, o Reino Unido finalmente entrando na guerra, conjuntamente com todas essas colônias no mundo todo, para impedir o domínio alemão sobre a Europa e também pela grande quantidade de navios afundados pela Alemanha. E os ingleses chegam aos montes na fronteira com a Alemanha e Itália, fazendo os italianos recuarem até seu território e os alemães até Saarbrücken. E na frente oriental, os alemães haviam ganhado a Batalha de Riga. E já começaram a avançar bastante nos territórios russos, juntamente com os austro-húngaros que começaram a avançar na Bielorrússia e Ucrânia. E os otomanos capturaram a importante cidade petrolífera de Baku, uma cidade importantíssima para os russos, que agora estavam sendo derrotados em todas as frentes. E com a entrada do Reino Unido, os otomanos tentam pegar o canal de Suez, e conseguem. E os italianos também invadem o Egito e o resto da Líbia, e os otomanos desembarcam no Chipre, e conseguem dominar a ilha em questão de dias. E os ingleses e franceses avançaram mais na fronteira alemã, capturando boa parte de Luxemburgo. Porém, quando os reforços alemães chegaram, eles acabaram sendo derrotados e tendo que recuar. E os italianos conseguem controle total da ilha da Córcega e se preparam para desembarcar no sul da França. Porém, os britânicos e franceses avançaram na fronteira com a Itália, mas esse território na fronteira da França com a Itália é frio e montanhoso nessa época, e eles demorariam a fazer uma ofensiva. E Montenegro, mesmo resistindo fortemente, é rapidamente dominado pela Áustria-Hungria e a Bulgária. Enquanto isso, os otomanos fizeram desembarque na Crimeia e rapidamente dominaram várias regiões lá. E no continente africano, os italianos dominam a Somália britânica, além de forçarem a marinha inglesa a sair de lá. E na Tanzânia alemã, Little Vorbeck, conjuntamente com um pequeno grupo de guerrilheiros, conseguem dominar algumas partes da colônia britânica. E na Europa, com as grandes revoluções que estavam acontecendo na Rússia, os alemães tratam de resolver a situação e enviam Vladimir Lenin de seu exílio da Suíça para estabilizar a Rússia, com essa guerra estando longe de acabar. Bom pessoal, essa foi a parte 1, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre receber os vídeos novos. Bom, se vocês querem ver a parte 2, comentem aí. E né, lembrando que esse vídeo foi inspirado no canal do VST, do Vídeo Mapas e também do DGP Mundo. E vários dos desenhos que eu usei aqui foram do canal DGP Mundo mesmo, né, pessoal? Vários desenhos que eu usei. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado, já falei isso. A parte 2 vai demorar um pouquinho pra sair, né? E é isso, né galera? Valeu, falou e fui, tchau pessoal! Mina waka waka zamina sangalewa anawam